Olá, meu nome é Fátima, eu sou professora de História, trabalhei como professora de História há 26 anos em Rio Preto e agora aqui em Promissão eu estou trabalhando como diretora de escola, eu sou a diretora do Donda, então alguns de vocês podem me conhecer de lá. Eu vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre história, o que vocês precisam saber para trabalhar na prova de história do Enem e vamos lá. Pessoal, vamos lá, vamos falar sobre história. E uma tarefa muito difícil é a gente, em 2 aulas, como é a proposta desse projeto, o Enem Câmera Help, falar em 2 aulas, alguma coisa de história é pedir para o professor de história se matar, tá? Não dá, é muito difícil da gente condensar, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre como fazer essa prova de história. O que vocês precisam ter em mente na hora de fazer a prova de história, ok? Então, vamos lá. Primeiro, o que eu preciso saber para fazer a prova do Enem? Primeira coisa, muita calma. Hora que você vê aquele monte de páginas escritas, dá um desespero, dá uma vontade de ir para casa jogar Minecraft e abandonar a prova, só que não, você vai fazer a sua prova com calma, né? E o importante é entender o processo histórico. O que quer dizer isso? É como que cada fato se relaciona, como que cada fato está encadeado e vai influenciar no outro, e às vezes ele está ligado a coisas que você nem consegue perceber naquele momento. Então, nunca se prenda exclusivamente no fato que está sendo cobrado. Tenta pensar um pouquinho maior, tenta pensar um pouquinho em como que esse fato está inserido, está dentro de um conjunto maior de acontecimentos. Desiste de tentar decorar, né? Eu vou decorar tudo sobre isso, falaram que cai bastante período imperial, então eu vou decorar. Desiste por quê? Você vai chegar na prova e não vai saber o que fazer com isso. Então, não adianta você gastar os seus neurônios decorando o texto, porque a prova do Enem, ela não é uma prova de conteúdo, tá? O mais importante é você entender como os fatos se relacionam. A prova do Enem é uma prova de habilidade. Vocês devem ter ouvido seus professores falando muito sobre isso, né? Essa tal de habilidade. E pensa assim, você quer fazer um bolo, né? Aí você foi lá na internet, pegou uma receita de bolo, tem todos os ingredientes, bonitinho. Isso é o conteúdo. Agora, como que você vai juntar esses ingredientes, que tratamento que você vai dar para cada um, a temperatura do forno, aí já entra a sua habilidade de fazer esse bolo. É a mesma coisa quando você vai fazer a prova de história. Tá? Você pode saber todos os ingredientes, você pode saber todo o conteúdo, mas você não sabe o que fazer com ele. Então, o foco seu tem que estar em como você vai lidar com esse fato, como você vai trabalhar com essa ideia. Primeira coisa, gente, aumenta seu repertório cultural. É fundamental que você tenha argumentos, é fundamental que você consiga ir além daquilo que você aprendeu na escola. Leia, veja vídeos, documentários. Hoje, até para quem não gosta de ler, tem bastante canal no YouTube, tem bastante videoaula que você pode ver para ajudar você a construir essa visão maior, essa visão mais ampla de como as coisas vão acontecendo. Uma coisa que o Enem pede bastante: gráficos, imagens, tabelas. Você tem que saber operar com isso. Depois de tantos anos na escola, você tem que saber interpretar um gráfico. E aí entra a sua capacidade de juntar aquilo que você aprendeu em matemática, aquilo que você aprendeu em geografia,
para interpretar um gráfico de história e conseguir tirar esse dado, tá? Tirar essa informação que você precisa. A gente vai trabalhar um pouquinho mais com imagens depois, que eu acho que é a parte mais complicada, né? Porque isso a escola não ensina muito, porque depende muito da sua sensibilidade, tá? Cuidado com questões que trazem texto. Hoje, a prova do Enem diminuiu bastante o volume de textos. Há alguns anos atrás, os textos eram imensos, dava um desespero olhar para a prova de história do Enem, porque parece assim, que você ia pontuar por quilômetro rodado. Hoje eles entenderam que não precisa tudo isso, esse texto enorme só estressa o candidato, né? Porque você tem um tempo cronometrado e tem que dar conta de ler tudo aquilo, tá? Quando você for trabalhar com uma questão que traz um texto, saiba o seguinte, às vezes aquele texto pode estar ali por mera ilustração. Às vezes aquele texto pode ter a resposta da questão que você está fazendo. Então, antes de ler o texto, leia o enunciado. Qual é a pergunta? O que esse texto tá, o que essa pergunta está querendo? Porque aí quando você for ler o texto, você já vai com esse foco. Você já vai com esse olhar naquela pergunta, naquela questão. Fica muito mais fácil para você achar isso dentro do texto e fazer uma leitura mais objetiva, ok? O texto pode ter a resposta ou não. Então, às vezes, esse texto ele pode estar ali só para ilustrar, né? Ou para te confundir. Então, não se desespere se você não achar a resposta no texto, tá? Então, primeiro você vai ler o enunciado e depois você vai para o texto, né? Você vai de baixo para cima. E quando aparecer documento de época, por exemplo, a carta do Pero Vaz de Caminha, tenta relacionar ao que estava acontecendo naquele período. Você não pode ler um documento de época como se você estivesse lendo um texto escrito hoje. Você tem que se transportar para aquela época, pegar tudo que você sabe daquela época para você poder interpretar, para você trabalhar com esse documento, tá? Então, passadas essas dicas iniciais, tá? Vamos falar um pouquinho o que cai na prova. Tá, então, vamos lá. Olha, história não tem cálculo estequiométrico, tá? Professor de Química vai falar para vocês, gente, estuda cálculo estequiométrico. Não sei se mudou, mas isso será tema obrigatório de todas as provas e de todos os vestibulares. Aí você fala, nossa, o professor de Química adivinhou o que ia cair na prova. Não, cai todo ano, tá? Agora, história não tem esse conteúdo que você fala assim, olha, isso vai cair, tá? Porque a prova de história, ela depende de muita coisa. Por exemplo, nos últimos anos, caiu bastante Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial aconteceu entre 1914 e 1918, 1919 ainda estava no impacto dos acontecimentos, né? Como que o mundo se organizou depois da guerra, então é óbvio que 100 anos depois a prova do Enem vai pedir Primeira Guerra Mundial. Só que tem uma possibilidade desse tema agora sumir, né? Porque outros temas vão ter grande importância. Se eu fosse arriscar um chute, eu ia falar para vocês, vai estudar a gripe espanhola. A gripe espanhola entre 1918 e 1920 foi uma pandemia que matou mais do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas, teve um impacto muito grande na forma como aquela sociedade se organizava naquela época e, comparando com a situação de hoje, esse mundo de pandemia é um tema possível de cair na prova. Vai cair? Não sei, tá? Mas é uma sugestão para vocês, vão pesquisar um pouquinho, tentar entender o que foi essa pandemia da gripe espanhola. Mas assim, pegando as últimas provas, pegando aí os últimos
anos do Enem, a gente tem alguns temas que caem bastante, ok? Vejam, você pode interpretar isso de duas formas diferentes, ou a partir dos grandes temas ou a partir dos conteúdos. Então, se a gente pegar, olha, essa informação está no blog do Enem, tá? Vocês podem entrar lá na internet e dar uma olhadinha. A gente tem, nas últimas provas do Enem, um foco muito grande na questão dos direitos humanos, das minorias, questões étnico-raciais. Então, temas relacionados aos povos indígenas, as questões do negro, né? Questão feminina aparece bastante também. Tá? Então, 39% das questões do Enem têm sido ligadas a esses temas. Aí a gente tem também autoritarismo e democracia, 24% das questões. Olha, quando eu falo de autoritarismo e democracia, eu posso estar falando de um monte de coisa. Eu posso estar falando lá da antiguidade, de como que a democracia surgiu na Grécia, eu posso estar falando de absolutismo, eu posso estar falando de ditadura militar, nazismo, fascismo, enfim, eu posso estar falando de um monte de temas. Só que por trás desses conteúdos, o que está sendo cobrado realmente é a questão do autoritarismo e da democracia. Tá? Temas clássicos como absolutismo, Segunda Guerra, imperialismo, imigração, ocupam 24% da prova, mais ou menos. Tá? Então, esse ano pode cair Primeira Guerra, o ano que vem pode cair Segunda, pode cair Revolução Russa, os grandes temas da história. Tá? Mas, assim, a gente percebe que esses grandes temas, esses grandes conteúdos da história, eles vão perdendo terreno para temas que são relevantes para a gente entender como a nossa sociedade funciona hoje. Tá? Cultura e patrimônio cultural, 8% das questões, economia, 5%. Então, aquela história de você ficar estudando o café, a cana, o ouro. Tá, se isso não se relacionar aos grandes temas que são colocados, tá? É um estudo que não vai te levar muito longe, tá? E observa também que na prova de história do Enem, ou melhor, na prova do Enem, porque ele não tem prova de história, de geografia, é tudo meio junto e misturado. Então, você vai ter esses temas aparecendo na prova de geografia, na prova de sociologia, na prova de filosofia. Tá? É um conjunto de questões que vão formar um panorama da área de humanas. Tá? E aqui a gente tem transformados esses temas em conteúdos. Como que eu vou, quais são os focos, né? O que eu preciso sentar e estudar? Segundo reinado, cai bastante. Governo pós-ditadura militar, 12% também, tanto quanto o segundo reinado. Era Vargas, importante. Getúlio Vargas, a República Velha, administração colonial. E aí os temas vão perdendo um pouquinho a importância. Vejam, quando eu falo de segundo reinado, eu estou falando do momento de formação do Estado Nacional. É o momento em que o Estado brasileiro está se constituindo, está se consolidando. O que está por trás disso? O embate entre autoritarismo e democracia. Então, aqueles temas que a gente viu no slide anterior. Aqueles grandes temas, eles podem ser convertidos aqui em conteúdos, em tópicos que você vai estudar. Mas não adianta você ficar lá estudando o segundo reinado, quando que Dom Pedrinho assumiu o trono, o que aconteceu, se você não tiver essa visão, né, do que é importante você saber relacionado a esse conteúdo. Essa é uma dica fundamental, gente. Elabore um mapa mental.
Isso de uns 5 anos para cá tem sido muito sugerido aos estudantes. Alguns de vocês já devem ter tido a oportunidade de trabalhar com mapas mentais. Quem está acompanhando as aulas pelo Centro de Mídias de São Paulo tem visto que os professores estão dando orientação de como elaborar o mapa mental. Porque aqui a gente está associando outros conhecimentos. O conhecimento do conteúdo, mas também conhecimento sobre como se aprende, quais são as melhores estratégias, né? A neurociência. Então, olha, pode parecer bobagem o que eu vou falar, mas quando você faz um mapinha como esse, né? Desenhadinho, coloridinho, pintadinho, você está mobilizando partes do seu cérebro que você não vai acionar se você estiver só lendo um texto no livro didático ou na apostila ou sei lá o que, tá? Quando você faz isso, você está associando ao seu estudo um pouco de arte, um pouco de cor. Você está mexendo com as partes do seu cérebro mais ligadas à sensibilidade, à emoção, ao prazer. E óbvio que qualquer estudo que seja feito dessa forma, ele vai ser muito melhor absorvido, entendido pelo seu cérebro do que um monte de linha preta numa página branca, tá? Além, é claro, do esforço que você vai ter que fazer para definir esse mapa, tá? Então, esse aqui é um exemplo. Se você procurar na internet, você vai achar muitos modelos de mapas mentais. Tem ferramentas que você pode baixar e fazer no seu computador, mapas que você vai montar usando tecnologia e vai depender mais da sua habilidade. Mas por que é um mapa mental? Eu tenho um ponto de partida, né? No caso desse que está aqui, que eu estou mostrando para vocês, o ponto de partida é a caravela portuguesa. Aí você fala assim, nossa, mas quanto tempo essa pessoa demorou para fazer esse desenhinho? Tá, você não precisa fazer uma caravela tão bonitinha, né? Mas, assim, esse tempo ela está focada naquele assunto. Então, isso está abrindo um espaço na mente dela para ela lidar com esse conteúdo depois, tá? O ponto de partida é a caravela. Aí você tem vários caminhos aí para você compreender esse conteúdo. O legal é que cada setinha que você puxa, cada tópico que você abre, ele está te abrindo várias trajetórias que no final vão convergir. No final vão resultar no entendimento mais amplo daquilo que aconteceu. Lembra lá no comecinho quando eu falei foco no processo histórico? É isso, né? Você tem a compreensão de como que isso se deu, por que isso se deu e o que resultou disso, tá? Quais as consequências disso para o momento posterior, tá bom? Então, mapa mental. Você vai treinando, o primeiro vai sair horroroso, o segundo vai sair bacaninha, o terceiro você vai falar muito legal, né? E a partir desse momento você vai conseguir estudar de uma forma muito mais produtiva e prazerosa também. Foco nas imagens. Então agora eu vou fazer esse exercício com vocês, né? Essa aula que eu preparei hoje, ela tem mais a ver com as imagens, como que você vai trabalhar um pouquinho mais essas imagens usando aquele repertório que você precisa ter, aquele conjunto de argumentos que você precisa ter para analisar essa imagem, tá? Então, eu vou dar uma passadinha aqui, pré-história, por exemplo. Paleolítico. Paleolítico, a famosa idade da pedra, né? Da pedra lascada. Então, vocês se lembram, aprenderam lá na escola que paleo significa antigo, lítico é pedra, então é a primeira parte da história do ser humano. Aqui a gente tem um desenho, uma figura rupestre. Isso pode cair na prova de arte também, né? Então a gente tem aqui uma figura rupestre.
Se você bater o olho, você vai ver, é uma cena de caça, ok? Então tá, então a gente tem uma cena de caça, tem um animalzinho abatido aqui no meio, né? E os homenzinhos ali em volta. Tá, vamos um pouquinho mais além. O que a gente percebe nessa cena de caça? Fogo. Isso daqui é essencial para a vida desse ser humano nesse momento. A gente tem o uso de armas. Então, aqui a gente já está falando de grupos humanos que aprenderam a dominar ferramentas, que estão usando as mãos para segurar essas armas, e com essas armas eles estão potencializando a força do corpo deles. Então é toda uma análise que você vai fazer a partir desse desenho. Uma outra coisa interessante nessa imagem, que isso a gente também vê, embora não seja, né, o foco do desenho aqui, é que esses homenzinhos, eles estão trabalhando em equipe. Aqui a gente já tem um trabalho colaborativo. A gente já tem o ser humano vivendo em grupo, trabalhando em grupo e cada um somando a sua força no grupo de modo que eles conseguem caçar animais muito maiores do que eles. Então aqui já está registrado nesse desenhinho da pré-história um grande passo na transformação do ser humano até ele chegar ao que a gente é hoje, tá? Então, se você bater o olho e vir só uma cena de caça, tá, beleza, é uma cena de caça. Mas que outras informações a gente pode tirar? Você só vai conseguir tirar essas outras informações se você desenvolver essa capacidade de olhar, né, de associar com as outras coisas, com todo o conhecimento que você tem sobre o período paleolítico. E aí, quando eu vou para o neolítico, aqui eu tenho uma imagem, isso daqui é uma representação mais contemporânea, né? Não é uma imagem feita pelos homens da época, mas ela mostra também o modo de vida dessas pessoas. Então, olha, a gente tem aqui o homem, caçador, a gente tem a mulher realizando trabalhos domésticos, o fogo sendo usado no preparo das comidas, uma coisa muito importante, a construção de casas, a construção de habitações, a vida em aldeias, chamadas comunidades neolíticas, né? Essas aldeias que vão ser os primeiros grupos humanos organizados e o que vai garantir um grande salto para a história da humanidade, né? E aqui, olha, num primeiro plano, a gente tem uma pessoa riscando uma tabuinha, uma plaquinha de barro, onde provavelmente ele está fazendo uma inscrição aqui de palavras. A gente tem aqui o marco da história, que é a escrita. Nossa, que letra feia, mas tá bom, tá? É o momento em que esse homem passa a dominar a escrita. Isso é o marco daquilo que a gente chama, então, de história. História pré-história, tá? Antes da escrita, depois da escrita. Todos os povos aprenderam a escrever ao mesmo tempo? Não. Cada povo desenvolveu isso à sua maneira. Então, a outra pergunta eu também já respondi. Um povo aprendeu a escrever com outro povo? Pode ser que sim, pode ser que não. Vários povos, em lugares diferentes, em épocas diferentes, chegaram à mesma conclusão, que dá para representar, através de sinais, aquilo que eles falam, aquilo que eles pensam. Tá? Então, chegamos à escrita. Para cada povo, portanto, essa passagem para a história vai se dar numa época diferente. Né? A escrita ela vai surgir pela primeira vez, pelo que se sabe,
Claro, porque amanhã pode aparecer um resultado de uma pesquisa aí dizendo que encontraram evidências de escrita em outro lugar. Mas até o momento a gente acredita que a escrita surgiu entre os sumérios, na Babilônia, na antiga Mesopotâmia. Daí ela pode ter se espalhado para os povos vizinhos, mas outros povos podem ter chegado à mesma conclusão em épocas diferentes, sem nenhuma relação com os mesopotâmicos. Bom? Agora eu dei um salto, tá? Vamos para a Idade Moderna, porque o objetivo aqui não é fazer essa cronologia, mas é analisar as imagens. É ver que tipo de informação está implícita, as informações que não estão declaradas no texto. Então, aqui nessa figura do absolutismo, eu tenho uma cena chiquérrima aqui do rei da França, do Luís XIV. Tá? Tudo bem, a gente tem uma figura imponente, luxuosa, né? É o rei em toda a sua majestade. Agora vamos fazer esse exercíciozinho aqui, ó. Tira a peruca do rei, tira o salto alto do rei. Olha, a gente já diminuiu a altura desse rei aqui uns 20 centímetros, tá? Então isso eram truques utilizados para aumentar a figura do rei, para transmitir uma dimensão de grandiosidade, tá? Outra coisa, esse monte de pano acumulado aqui nos ombros. Esse monte de pano, ele vai dar a imagem de um rei de ombros largos, tá? Porque ombros largos significa poder, significa força, proteção, tá? Então, a gente está construindo uma imagem do rei que não necessariamente é o que ele é. O homem, Luís XIV, ao que tudo indica, ele era baixo, magrinho, né? A carinha dele aqui também não favorece muito, mas quando você vê essa imagem que foi construída do Luís XIV, você tem essa ideia do rei poderoso, do rei forte, que é o que o absolutismo tenta transmitir, além dos símbolos de poder, claro, né? A capa de veludo azul com a flor de lis, isso aqui, esse desenhinho que aparece aqui é o símbolo da realeza francesa. Esse forro branco com pintinhas pretas é arminho, um animal que eles quase levaram à extinção para poder tirar essa pele. A pele do arminho era uma joia exclusiva da realeza. Então, a gente vai ver vários reis portando trajes ou mantos com essa pele de arminho, né? São símbolos de poder. Nessa época não tinha Ferrari, não tinha carrão, então ele vai ter que mostrar esse poder que ele tem com os símbolos daquela época, tá? Aqui do lado a gente tem um clássico do Enem, de todas as provas de vestibular, uma figura da Revolução Francesa, tá? A gente tem vários desenhos com o mesmo tema, né? São variações sobre o mesmo tema, mas assim, um exercíciozinho rápido de interpretação dessa imagem, tá? Então, o que a gente tem aqui? Olha, isso daqui revela que esse sujeito que está aqui é um nobre, tá? Ele tem os símbolos do poder da nobreza, as armas, né? O traje militar, o penacho na cabeça. Esse outro aqui, olha, a gente consegue perceber que se trata de um membro da igreja, tá? Então, a gente tem aqui a nobreza e aqui a gente tem um membro do clero, tá? E esse coitado aqui que está carregando os dois nas costas, óbvio, é o povo, até porque ele não tem nenhum símbolo de poder e de prestígio,
né? Ele está segurando uma ferramenta de trabalho, as roupas dele são rasgadas, então a gente entende que aqui a gente está falando do povo no período da Revolução Francesa. Olha, o clero corresponde ao primeiro estado, o nobre ao segundo estado e o povo ao terceiro estado. A gente tem aqui a pirâmide social da França retratada num desenho, tá? Então, o que essa figura está dizendo para a gente é: o terceiro estado carrega nas costas o primeiro e o segundo estado. O primeiro e o segundo estado são improdutivos, eles são parasitas e não contribuem absolutamente nada com o terceiro estado, que tem que carregar tudo sozinho. Tá? Então, essa é uma questão que cai muito em vestibular. Tá? Variações sobre esse tema, né? Imagens diferentes, mas que mostram a mesma situação. Aí a gente vem um pouquinho para a história do Brasil. Né? Aqui a gente tem umas figuras que são assim deliciosas, né? Desculpa o trocadilho aqui, sobre o início da colonização do Brasil. Tá? Por que isso é muito importante, gente? Primeiro porque os portugueses que vieram para o Brasil, eles não tinham essa preocupação de registrar o povo, a cultura, a flora, a fauna, eles estavam mais preocupados com o que eles podiam tirar de riqueza daqui. Tá? Eles não tiveram esse olhar cultural sobre a nossa terra. Mas a gente teve, durante todo esse período, os viajantes que vieram para o Brasil e que registraram a maneira deles, do ponto de vista deles, as terras, o povo, a natureza, enfim, o que acontecia do lado de cá do Equador. Né? O Albert Ecaute, ele veio para o Brasil durante o governo do Maurício de Nassau, naquela época em que os holandeses dominaram Pernambuco, e de Pernambuco dominaram todo o Nordeste, com exceção da Bahia. Né? O Albert Ecaute veio para o Brasil e ele produziu telas muito legais, mostrando o cotidiano de trabalho, as relações sociais, a natureza, as nossas frutas. Gente, muitas plantas que não existem mais hoje, a gente só sabe que elas existiram, que elas estavam ali naquele período, porque elas foram registradas nas obras desses chamados artistas naturalistas. Né? Eles estavam muito focados na questão da natureza. Só que o que é interessante? É um europeu olhando para o Brasil com olhos de europeu. Tá? O Albert Ecaute, ele pintou várias figuras indígenas no Brasil durante o período que ele esteve aqui. Tá? Então, a gente tem aqui a Índia tapuia, debaixo de um flamboyant, né, uma árvore frondosa, todo o entorno da obra mostrando, né, em torno da Índia, mostrando a exuberância dessa natureza, mas vamos aos detalhes, tá? O que essa Índia está carregando aqui na mão? Se você observar bem, ela está carregando uma mão, tá? E na cesta das costas, ela está carregando um pé. Qual é a construção que o Ecaute está fazendo aqui? É uma Índia canibal. Então, ela saiu para dar um rolê na floresta e levou um lanchinho. Tá? Então, essa é a visão que ele tem sobre os povos que habitavam o Brasil, selvagens e canibais. Tá? Aqui a gente tem um outro desenho muito legal que está no livro do Hans Staden.
Esse Hans Staden esteve no Brasil 2 vezes, e ele deixou um livro, um relato sobre as 2 viagens dele ao Brasil. E esse livro, ele é ilustrado, foi todo desenhado, as cenas que ele contava, elas foram desenhadas, e isso foi publicado na Europa no século XVI. Então, o que a gente tem aqui? O homem branco, desesperado com essa cena de selvageria extrema, e os índios ali no churrasquinho deles. Deve ser por isso que brasileiro curte tanto um churrasco. Então, vejam, você tem uma grelha ali com pedaços de carne humana, e uma pega uma perna inteira e sai roendo, uma coisa bem tétrica. Gente, o canibalismo para os povos indígenas brasileiros era isso? Era um banquete em que eles se refestelavam? Não. O canibalismo é um ritual. O canibalismo existia entre algumas populações indígenas do Brasil, nem todas praticavam canibalismo, e esse canibalismo entre essas populações indígenas, ele tinha um significado. O significado do canibalismo era trazer para dentro do indivíduo que come o outro as qualidades do outro. É manter o outro vivo dentro de si. Então, os rituais de canibalismo, eles envolviam as pessoas amadas. Porque quando ele comia, e eles faziam um cozidão lá com banana, deixava aquela carne derreter, e cada um pegava um tiquinho, chamava a família inteira, outras tribos, e eles comiam aquele tiquinho. Porque aquela pessoa que morreu com todas as suas qualidades, com todas as suas virtudes, estaria viva dentro daquela comunidade após esse ritual. E no caso dos inimigos, eles não saíam comendo qualquer um, não. Tinha que ser alguém que tivesse qualidades que a pessoa quisesse para ela. Então, ele não ia comer um covarde. Ele não ia comer um fracote, ele não ia comer alguém, um traidor, uma pessoa de caráter duvidoso, porque ele iria se tornar isso também. Então, o inimigo que era comido no ritual era aquele que tinha as qualidades. Então, é o valente, é o heróico, é o bravo guerreiro, é a pessoa de palavra, é aquele que tem alguma coisa que eu quero ter para mim também. E não é assim, sai pegando um pedaço de carne e sai comendo. Não, é todo um ritual de compartilhar essa qualidade dentro do grupo. Não sei se vocês estão lembrados, mas tem um poema muito legal que é o Ijucapirama, que ele ia ser devorado, pediu, implorou para não ser devorado, e os inimigos falaram assim, não, você está chorando, você é covarde, sai fora que a gente não vai comer você não. Só que, no caso, o índio estava chorando porque ele tinha deixado o pai dele cego lá na floresta e ele estava com medo pelo que poderia acontecer com o pai dele. Quando os inimigos soltam ele volta lá, encontra o pai dele cego, percebe pelos olhos na pele dele que ele tinha sido aprisionado, e aí o pai dele pergunta, mas eles não te comeram? Passa a mão no rosto do filho e fala, tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste, meu filho não és, não te renego. Ele catou o filho pelo braço, levou lá nos inimigos e falou, come pelo amor de Deus, porque se você não comer, vai ser a vergonha da nossa família. Então, para um índio, ser comido num ritual
antropofágico era a glória. Veja, você pode ser amado, admirado pelos teus, né? Pelo teu grupo, pelos que te conhecem, mas ser admirado pelo seu inimigo, a ponto do seu inimigo querer ser como você, isso é a glória para o guerreiro. Tá? Então, se a gente olha a antropofagia como o Hans Staden olhou, ou como o Albert Eckalt olhou, tá? Do ponto de vista do homem europeu, que considera isso uma barbaridade, uma selvageria, a gente não entende nada sobre como esses índios pensavam. Tá? Então, essa é uma interpretação que a gente precisa ter. Você precisa ter um entendimento que, olha, eu estou diante do olhar do europeu, tá? E isso, gente, aliás, é um tema que está muito na mídia agora. Não sei se vocês viram aquelas destruições das estátuas, tá? Então, vejam, o que a gente tem aqui? É uma guerra de discursos. Até então, você tinha essa imagem sobre a história e agora, né, a gente quer colocar essa imagem. E na história do Brasil isso é muito forte. Tá? A gente tem aquela velha discussão. Afinal, o Brasil foi descoberto ou ele foi conquistado? Ou ele foi invadido? Isso é só uma questão de palavra, de qual é o termo que a gente vai usar. Veja, se você falar o Brasil foi descoberto, você está se colocando do ponto de vista do europeu. Você está na ótica do homem da Europa. Para ele, que não sabia que essa terra existia, chegou aqui, ó, achei, é meu, beleza, tá? Só que tinha gente morando aqui. E para essas pessoas que estavam aqui, isso não foi descoberta. Tá? Eles já estavam aqui, como é que você descobre se a gente já estava aqui? Tá? Então, qual é a palavra que vai designar, que vai nomear esse momento do ponto de vista do indígena? Aí surgiu a palavra conquista, né? Então foi conquista. Conquista também não serve. Porque a conquista significa assim, os europeus vieram, eles dominaram, né? Eles conquistaram, então é deles. A palavra conquista traz essa ideia de que se eu conquistei, eu ganhei, é meu. Perdeu o Playboy. Né? Então, a palavra conquista também não define essa visão do ponto de vista de quem estava aqui. Hoje a gente está assistindo essa guerra de narrativas. Não é só uma questão de palavra. Se você for pelo caminho do descobrimento, a consequência disso para a nossa sociedade hoje, para como a gente lida com a questão indígena, por exemplo, com a questão do meio ambiente, é uma. Se você vai para o lado da conquista, o seu entendimento sobre essas relações é outro. Então, o grande dilema é encontrar uma palavra que dê conta dessas duas visões, porque, afinal de contas, né, foram dois mundos diferentes que entraram em contato naquele momento, e como que a gente vai definir isso daí, tá? Então, por trás dessas disputas, tem toda uma interpretação sobre a história. Então, voltando a essas pessoas que percorreram o território brasileiro em momentos diferentes, no período imperial a gente tem esses dois artistas aqui, o Rugendas, que é um alemão, e o Debré, que é um francês. Vejam, é um outro momento da história. Lá atrás, quando a gente falou do Hans Staden, do Albert Eckalt, século XVI, a gente está ainda, a Europa está ainda com aquela visão de olha o que nós achamos, olha como eles são selvagens, olha como nós somos superiores, né? Não tinha tanto essa preocupação de conhecer.
A América era um novo mundo exótico que mexia com o imaginário, né? Imagina as pessoas lá na Europa, século XVI, vendo aquelas imagens feitas, né, por aqueles artistas. Agora, no século XIX, a gente tem outra visão, é a visão já com um olhar um pouco mais científico, tentando entender o que está acontecendo. Tá? Então, o Rugendas, ele é um grande retratista do cotidiano do Brasil. Ele tem pinturas que mostram a extração do ouro, né? Mas principalmente essas cenas urbanas são muito legais. Né? Aqui a gente tem os carregadores de água. Então, qual que é a situação aqui? Rio de Janeiro, 1835, não tem água encanada. Tá? Tem uma fonte onde as pessoas vão buscar água. Acha um branco aí. Branco não usa água? Usa. Só que ele não vai lá buscar, ele vai mandar o escravo dele ou ele vai comprar. Então, muitas vezes, esses escravos que aparecem carregando um barril na cabeça, eles são aquilo que se chamava de escravo de ganho. A pessoa comprava um escravo e usava ele para ganhar dinheiro. Então, esses escravos faziam os serviços urbanos, né, e ganhavam dinheiro, e esse dinheiro ia para o patrão. Então, a gente tem aqui os escravos de ganho pegando a água. Imagina que isso eventualmente podia dar algumas confusões bem grandes, né? Todo mundo disputando a água. E aqui a gente tem, né, como que o Estado ele impõe a ordem no meio dessa confusão. Tá? Então, a gente tem o policial aqui, né, descendo a vara no sujeito negro caído no chão, né, provavelmente após uma briga, uma disputa aí pela água. Então, a gente vê como que essa violência do poder público ela está enraizada na história do Brasil. Né? Você vai encontrar uma imagem semelhante a essa hoje, num outro contexto, num outro cenário, mas a intervenção do Estado ela ainda mantém, né, essa visão, é a violência. Outro clássico de Enem, aqui, de provas de vestibular, é o Debré. Debré tem várias cenas, né? Essa daqui é uma cena que mostra, o nome dessa tela é Senhora Branca Costurando, né? É uma senhora branca no seu ambiente doméstico. Então, primeira coisa fundamental é a gente entender qual é o papel da mulher nessa sociedade, né? O papel da mulher nessa sociedade é o mundo doméstico, ela é a dona de casa, ela é a rainha do lar, mas é o ambiente doméstico. Aquele é o universo feminino. Então, ela está lá costurando, né, fazendo os bordados dela com uma tesoura na mão. Tem a mocinha aprendendo as primeiras letras, porque era de bom tom que uma senhora soubesse, né, ler. E no entorno dela a gente vê, então, os criados fazendo os trabalhos mais distintos. Né? Detalhe para as criancinhas negras aqui nesse contexto, que são retratadas quase que como animaizinhos de estimação. Tem aquela outra cena do Debré também, que mostra o casal branco durante a refeição, sendo servido pelos negros, e o senhor dando a comida por baixo da mesa para uma das crianças, né? Igual a gente faz com o cachorrinho. Então, vejam, é o olhar daquela época, né? É como que essa sociedade se organizava naquela época e quais eram os papéis sociais de cada um.
Isso era muito rígido, tá? No século XIX. Cada um já tem o seu papel definido aqui. Aí a gente está indo já para o final do Império, né? Início da República, final do século XIX, a gente já tem questões científicas sendo colocadas, né, na construção desse Estado, como é que nós vamos organizar esse novo país. E, mais uma vez, a gente tem imagens aqui muito interessantes. A Revista Ilustrada, uma revista, então, que tinha grande circulação no Brasil. Essas revistas ilustradas, elas eram muito interessantes num país de analfabetos, né? Então, a figura ela tinha que dizer muito mais do que as palavras. E o que a gente tem aqui? As pessoas negras vindo render homenagem à Princesa Isabel. Princesa Isabel, essas florezinhas aqui em volta são as camélias. A camélia era a flor símbolo do movimento abolicionista. A Princesa Isabel, então, ela é retratada como a Princesa das Camélias, tá? Por esse papel dela na abolição da escravidão. Olha, que a gente tem que separar as coisas, tá? Princesa Isabel, sim, ela se manifestava de forma abolicionista, ela era muito criticada por comparecer em eventos públicos com camélias na lapela, né, com chapéu enfeitado com camélias. Então, isso naquela época era uma afronta, tá? Era você se portar assim completamente contra os interesses de todos os donos do poder naquela época, né? Mas, vejam, a gente não pode considerar a abolição da escravidão como o ato de uma pessoa, tá? Não pode ver isso como o resultado da vontade de uma pessoa, porque aí a gente fica com a impressão de que história é uma questão de sorte, tá? É só aparecer a pessoa certa na hora certa que esse problema vai ser resolvido, né? Então, se a gente tiver a sorte de ter um governante que vai tomar atitude, o problema está resolvido. Não. A abolição da escravidão aconteceu num momento em que a escravidão no Brasil ela já estava condenada de morte. Já há muitos anos não nasciam escravos no Brasil, há muitos anos não havia tráfico de escravos para o Brasil, e na medida em que os escravos que existiam aqui fossem morrendo, a escravidão ia acabar. Tá? O que a Princesa Isabel fez foi acelerar isso numa tentativa de conseguir o apoio dos setores abolicionistas para se manter no poder. Tá? Então, ela pretendia com isso ganhar o apoio dos cafeicultores paulistas, dos militares que tinham se convertido em grandes defensores do abolicionismo depois da Guerra do Paraguai, né, das sociedades urbanas, né, dos trabalhadores urbanos e dos comerciantes que viam na escravidão um problema para o desenvolvimento econômico das cidades. Né? Então, a gente tem aqui, tirando as ideias pessoais da Princesa Isabel, um ato político, tá? Um ato político que falhou, porque ela perdeu o apoio dos escravistas, que sempre apoiaram a monarquia, e também não conseguiu conquistar o apoio desses setores. Tá? Mas vejam como que isso é representado. Ela está quase que num altar. Né? Então, é como se tudo tivesse dependido exclusivamente dela. Não houve rebelião de escravos, não houve uma luta por essa abolição, não houve todo um debate sendo travado naquele período.
Não, Princesa Isabel acordou com vontade, foi lá, aboliu a escravidão, está tudo resolvido, né? Então é a forma como essa história vai se construindo em torno de uma figura e deixando de lado, tá, todos os outros personagens, todos os outros agentes dessa história. Esse outro quadro aqui é complicado. A Redenção de Cã, de Modesto Brocos, de 1895. Isso aqui já caiu no Enem. Só que isso, gente, pode cair no Enem na forma de um texto, isso pode cair no Enem na forma dessa imagem, pode cair no Enem na forma de outras imagens, mas vamos conhecer um pouquinho o argumento por trás dessa imagem. Olha, o que a gente tem aqui? A gente tem, obviamente, é uma família, tá? A gente vê que é uma família de origem bastante humilde, né? A roupa no varal, as paredes aqui com parede de taipa, né? Aquelas casas de barro, mas vamos prestar atenção no núcleo familiar. Primeiro a gente tem aqui uma mulher retratada com uma criança no colo, quase que como a Virgem Maria. Se você reparar na pose da criancinha aqui, lembra muito aquelas Madonas do Renascimento, pintadas pelo Rafael, pelo Leonardo da Vinci. A gente tem, de um lado, uma senhora negra com as mãos estendidas para o céu, como se ela estivesse agradecendo alguma coisa, e do outro lado, um homem branco, tá? Que a gente pode seguramente dizer que é um imigrante pelas características físicas dele. Vejam, qual que é o argumento que está aqui? Quem é Cã? Pessoal que conhece um pouquinho das escrituras aí da Bíblia sabe que Cã é o filho do Noé. Na narrativa bíblica, o Cã viu o Noé numa situação que não era adequada, o Noé ficou se sentindo humilhado, vexado, e ele expulsou o Cã do reduto familiar. Cã foi embora, tá? E esse ir embora significa que ele foi para a África, tá? Dessa forma, a gente tem uma explicação bíblica para a existência de povos de cor diferente, tá? Então, quem são os negros da África? Os descendentes de Cã. Esses descendentes de Cã, eles são negros porque eles carregam a marca do erro do Cã. É como se eles fossem marcados por um pecado. Agora, em 1895, a gente tem uma pintura que mostra a redenção de Cã. Quer dizer, esses descendentes de Cã, marcados pelo pecado, que têm a cor do pecado na pele deles, estão se branqueando, tá? Então, a mãe, a senhora idosa aqui é negra, a mãe é mestiça e a criança é branquinha, porque ela já puxou para o pai. Né? Então, era dessa forma que as elites brasileiras pretendiam tratar a questão racial no Brasil nessa passagem do século XIX para o século XX, através da miscigenação. Miscigenando, misturando o branco com o negro, ia chegar uma hora em que não haveria mais negros no Brasil. Esse era um projeto de Estado. Esse é o projeto do governo brasileiro naquele período. Em 1910, um representante do governo brasileiro num congresso de eugenia lá em Londres, ele fez uma declaração bem interessante, ó. Eugenia. Eu, em grego, significa bom, né? O melhor. Eugenia, o bom gen. Então, a ideia
de que existem genes que são melhores do que outro. Questão supremacista, questão de que o homem branco é melhor do que o negro, cabe tudo dentro dessa palavra, eugenia. E teve um congresso em Londres, em 1910, que reuniu pessoas do mundo inteiro, tá, para defender essa ideia de que o homem branco é melhor do que o negro, e a declaração do representante do Estado brasileiro era: daqui a 100 anos não teremos mais negros no Brasil. Né? Então, isso é um projeto de Estado. A eliminação do negro de um jeito ou de outro. Tá? Então, o que esse quadro está mostrando é exatamente isso, é como nós vamos nos livrar dos negros. Tá? E por isso, esse quadro ele é extremamente importante, ele é um retrato de como o Estado brasileiro, naquele período, como a sociedade brasileira, né? E quando eu falo Estado, aqui mais o Modesto Brócolis, ele não era o presidente, mas ele era um porta-voz dessa visão, né? Como que isso era tratado naquele período. Outra questão importante que a gente tem aqui, o levante de Canudos, né? No sertão da Bahia, 1896 até outubro de 1897, durante um ano, o exército brasileiro enfrentou sertanejos no Arraial de Canudos, na Bahia. Agora aqui a gente já tem uma novidade, né? Aqui a gente já tem um elemento novo, é a fotografia, ok? Aqui a gente já tem a fotografia que vai captar aquele momento. Só que para quem pensa que a fotografia é neutra, né? A fotografia ela é só a representação de uma imagem, não, a fotografia ela também traz a visão do seu autor. Né? O recorte que ele fez, o ângulo que ele escolheu, o que ele está priorizando naquele momento, mostra como esse autor está vendo aquela situação. Então, olha, nós temos aqui sobre o levante de Canudos, tá? O exército brasileiro. Olha o exército brasileiro. Tá? A gente tem aqui alguns que tem uma farda, mas um usa chapéu de palha, outro usa chapéu de couro, a maioria não tem uniforme, tá? Porque o exército brasileiro ele estava, nesse momento, ainda em processo de organização. Tá? Depois da Guerra do Paraguai é que a gente vai ter a construção de uma força, né? De um exército brasileiro. Isso é um longo projeto também de construção. Tá? Esse exército brasileiro ele organizou 4 expedições, utilizando o que havia de mais moderno em termos de tecnologia de guerra para combater sertanejos. Tá? Tem um detalhe muito interessante aqui, que a gente vai ver depois no próximo levante que a gente vai mostrar aqui. A figura desses soldados, a maneira como eles se vestem, isso revela o cuidado, né, com esses soldados. Isso contrasta com a tecnologia empregada nessa guerra. Pessoas são descartáveis, ok? A gente vê que não existe um investimento no ser humano aqui. O investimento é em canhões. Aqui, essa foto ela é muito interessante porque no dia seguinte sumiu, tá? Ninguém sabe. Simplesmente esse grande número de prisioneiros, esses aqui são os prisioneiros do exército, quando Canudos já não aguentava mais, né? Na véspera da queda de Canudos, o exército então reuniu esse grupo de sobreviventes, né?
Essa guerra foi a primeira guerra no Brasil fotografada, né, registrada em fotografias, e essas imagens chegaram na imprensa brasileira daquela época, mas o mais louco disso tudo é que no dia seguinte essas pessoas desapareceram, né? Sumiu. Então, a gente tem um monte de coisas que pode pensar sobre o que teria acontecido a todas essas pessoas durante a noite, né, como prisioneiras de guerra, prisioneiras consideradas brutos, né, sertanejos sem cultura, fanáticos religiosos. Tá? O Euclides da Cunha deixou essa guerra muito bem registrada. Tá? Na terceira parte do livro dele, Os Sertões, ele descreve essa guerra. E isso também é uma coisa muito interessante para a gente ver como que o relato sobre a história muda a história. O fato dessa guerra ter sido documentada em fotografias, o fato de haver esse registro escrito pelo Euclides da Cunha fez com que a visão da sociedade sobre essa guerra fosse mudando ao longo desse período. No começo da Guerra de Canudos, havia manifestações pelo Brasil inteiro pedindo para o governo acabar com essa monstruosidade, com esse exemplo de atraso, né? Esse fanatismo todo, tem que acabar com isso, o Brasil precisa romper com esse passado, precisa progredir. Um ano depois, com base nessas imagens, com base nos relatos do Euclides da Cunha, havia manifestações pelo Brasil inteiro pedindo: deixem Canudos em paz. Tá? Eles só querem viver do jeito deles. Então, ao contar essa história, o Euclides mudou a visão sobre essa história. Então, isso é muito interessante da gente pensar o impacto que esses registros têm sobre a visão da história naquela época e hoje. Tá? Então, leiam a última página do livro, se não tiver tempo. Né? Arrepia ele contando como que, diante de centenas de soldados, de milhares de canhões, 4 homens resistiram até o fim para defender o Arraial de Canudos. Tá? Assistam se tiverem essa oportunidade, leiam. Tá? Esse livro, aliás, ele é de domínio público, você consegue baixar ele da internet. Outro fato bem legal aqui para a gente analisar, tá? Revolta da Vacina 1904. Aqui a gente tem uma página do jornal Gazeta de Notícias, né, contando o que estava acontecendo, né? Os fatos de ontem, observem a grafia aqui bem interessante, né? Arruaça, correria, a intervenção da Força Armada, tiroteio, mortos e feridos, barricadas, enfim, está retratando, né, uma cena de arruaça, um bando de arruaceiro está pondo fogo na cidade. Foi mais ou menos isso que aconteceu durante uma semana. O povo simplesmente pôs o Rio de Janeiro abaixo. Tá? A imprensa dizia que foi um ataque de insanidade coletiva. O povo está louco. Só pode ser. Tá? O povo enlouqueceu, deve ter alguma coisa na água que fez com que todo mundo, de repente, surtasse e saísse quebrando tudo. Isso não é comportamento de um país civilizado. Olha, tá vendo como o povo é? O povo não entende nada. Tá? Aqui a gente tem uma imagem do Largo da Carioca em 1906, tá? Posterior já à Revolta da Vacina, e como ficou o Largo da Carioca depois de toda essa obra, de toda essa reforma. Olha como ficou bonito, praças amplas, né? Avenidas largas, trânsito para os automóveis. Cara, o povo ficou revoltado por causa disso. O povo ficou revoltado por causa do progresso.
O governo está aí vacinando as pessoas e as pessoas estão com medo de tomar vacina. Olha como o povo é ignorante. Agora, fica a pergunta: onde foram morar todas as pessoas que viviam nesse lugar? O que aconteceu com todas as pessoas que viviam nesse lugar? Elas foram simplesmente expulsas de forma violenta, na base do se vira. Tá? Então, elas vão lá para os morros, onde elas vão se juntar aos soldados que vieram da Guerra de Canudos para fazer as favelas. Tá? Então, aqui no Largo da Carioca ficou tudo muito bonito, tudo muito lindo. Só que o povão foi obrigado a subir o morro e viver em condições cada vez mais precárias. Então, não é um ato de insanidade coletiva, foi um ato de resistência contra a forma violenta como as autoridades lidaram com as questões sociais, com as necessidades desse povo. Revolta da Chibata, 1910. Aqui a gente tem exatamente a mesma situação que a gente vê lá na foto de Canudos. O governo brasileiro tinha comprado 3 navios de última geração. Eram 3 coraçados, né? 3 navios assim que eram blindados, o que tinha de mais moderno e caro em termos de tecnologia na Marinha Mundial. Com a compra desses 3 navios, o Brasil passa a ser uma das marinhas mais poderosas do mundo. Só que olha para os soldados, os marinheiros aqui no caso, maioria negra, porque o tratamento que era dado para os marinheiros nesses navios ultramodernos era de escravo, tá? Com a diferença que eles tinham um pouco mais de liberdade, mas eles eram chicoteados, eles comiam comida podre, né? Eles eram maltratados, eles eram humilhados pelos superiores. Então, esse contraste entre a tecnologia envolvida e o tratamento dado às pessoas, né? Isso é a bomba que acaba estourando em vários momentos aqui na história do Brasil. Que a gente tem o líder desse movimento, né, o João Cândido, que entrou para a história do Brasil como o Almirante Negro, né, que foi um líder, um marinheiro que se rebelou e que acabou induzindo e envolvendo todos os outros marinheiros nessa rebelião, né, que ficou conhecida como Revolta da Chibata. Tá? Só um dado. Em 1905, houve uma revolta na Rússia muito parecida, né? O levante do encouraçado Potemkin. O levante do Potemkin, ele é um ponto de partida, ele é considerado assim, um dos momentos iniciais, uma pré-revolução russa. Tá? Então, a história do levante do Potemkin e a revolta da Chibata são 2 histórias muito parecidas, com situações muito parecidas. Tá? E existe até uma possibilidade de que os marinheiros brasileiros tivessem informação sobre aquele levante que aconteceu na Rússia. Tá? Aqui, então, a gente tem o João Cândido, que acabou morrendo na década de 70, né? Ao contrário da maioria dos líderes rebeldes dos movimentos populares no Brasil, ele foi preso, mas não sumiu. Tá? Então, ele acabou morrendo na década de 1970. Vejam, o que está por trás de todas essas imagens, né, que a gente foi vendo até aqui? Aí, acho que essa aqui é a última, né? O cangaço no Nordeste. O cangaço é um fenômeno tipicamente brasileiro. O cangaço ele existiu, já vem do século XIX, mas ele ganha muita força
no século XX, nas 3 primeiras décadas do século XX. Uma das imagens que a gente tem aqui é o bando do Lampião, né, que acabou ficando mais famoso. Até ele nem era o cangaceiro mais terrível do Nordeste. Só que o Lampião ele tinha um marketing pessoal, tá, muito interessante. Então, o Lampião, primeiro, pelo que dizem, ele fazia todas as roupas, os modelos, né, esse visual, né, super característico do bando de Lampião era uma criação, era um design do próprio Lampião. Tá? Outra coisa, ele tinha uma autoimagem muito elevada, então onde ele ouvia dizer que tinha um fotógrafo, ele chamava o fotógrafo. Se o fotógrafo não fosse por bem, ia por mal, e começaram a aparecer muitas imagens do Lampião na imprensa, né? Então o Lampião acabou ficando muito famoso naquela época. A gente percebe a presença aqui de mulheres nesse bando, tá? Existe toda uma discussão sobre o sentido disso, se eles eram bandidos, se eles eram criminosos. O Eric Hobsbawm fala em bandidos sociais, né? Toda uma discussão sobre o papel do Lampião. O fato é que é um fenômeno brasileiro ligado ao contexto de violência e de miséria do Nordeste. Bom, e aqui a gente tem, né, uma imagem, porque aí o governo vai usar a mesma estratégia de Napoleão, do Lampião, né? O governo vai usar a mesma imagem, mesma estratégia de bombardear a imprensa com as imagens do bando de Lampião, só que dessa vez o bando arrasado, destruído, né, com as cabecinhas degoladas, o bando inteiro foi degolado, o bando inteiro foi exposto à visitação pública, né, para mostrar quem é que manda. A degola de Lampião, ela marca o início de uma nova relação entre o Estado e os movimentos sociais, né? A Era Vargas, em que, a partir desse momento, o Estado brasileiro ele vai procurar tratar a questão social como um caso de política, e não mais de polícia, não mais de repressão, pelo menos no discurso. E essa é a grande novidade que o Getúlio Vargas vai trazer para o cenário político brasileiro. Então, a gente fez essa visita aqui pelas imagens da história do Brasil, né, desde o início da colonização até a década de 1930, além de pontuar algumas questões importantes sobre a história do Brasil e também a história mundial, mas vejam como isso se relaciona àquilo que a gente tratou no início, tá? Questões sociais, questões étnico-raciais, né? A questão das minorias, autoritarismo e democracia. Então, esses temas eles podem aparecer de formas bastante diferentes, e ao tratar dessas imagens, eu fui abordando desse ponto de vista. Então, esse é um exercíciozinho que a gente pode fazer, né, toda vez que se deparar com uma imagem de época, com um documento de época. E é isso, espero ter ajudado vocês, espero ter colocado um pouco de norte aí nesse processo de estudar para o Enem, e espero realmente que vocês tenham muito sucesso nessa prova. Tá? Beijão, até a próxima!